Amor ou orgulho ferido? Olá, eu sou Yara Restini, passei por 7 casamentos e muitas histórias amorosas, felizes e infelizes. E eu tô aqui para ajudar você a conquistar a sua felicidade. Nesse vídeo eu vou mostrar para você de onde vem o orgulho ferido e quais os estragos que ele pode fazer aí na sua vida amorosa. Deixa eu te contar o que aconteceu com a Ana Cecília. Ela se envolveu com 2 homens casados, um em seguida do outro. Foram 2 relações de muita paixão e muito sofridas, em que ela ficava sempre sozinha em final de semana, em datas importantes como Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados. Enfim, nas 2 vezes, ela ouviu deles que fazia tempo que o casamento ia mal, que fazia tempo que eles não tinham contato físico com as esposas, né? Que eles não aguentavam mais, e ouviu a promessa, né, de que logo eles iam se separar, que eles iam então poder ser felizes, mas eles sempre precisavam esperar mais um pouco, eles precisavam sempre de mais um tempo para se separar, e todo aquele papo de homem casado que quer dar uma fugida da realidade e viver a emoção de uma relação secreta paralela, tá? Ela não percebia que aqueles discursos são discursos muito comuns, muito batidos, e ela realmente acreditava que ela era amada. Só que não era amor, né? Era apenas a apreciação aí do jogo de ter uma válvula de escape da realidade do dia a dia de um casamento já sem tantas emoções e surpresas, né? E ela acreditava que amava. E talvez também nem se tratava de amor dela por eles, né? Às vezes se tratava de repetir a competição que ela viveu lá na infância, quando ela tinha que dividir o seu primeiro amor, né, que é o pai da gente, o nosso primeiro amor, com outra mulher, que era a mãe. Então tratava-se de tentar provar para ela mesma que ela tinha o poder de fazer com que eles amassem ela, a ponto de deixar a família. Ela se via tão menos do que ela é, que ela tinha que ficar tentando provar que conseguiria ser aceita e amada, até por quem já tinha um amor, já tinha uma família, né? Já tinha uma esposa. E sofreu demais, porque o primeiro deixou ela falando sozinha quando a esposa engravidou do 3º filho. O orgulho ferido demorou para parar de judiar dela, sabe? O segundo deixou a esposa, foi morar com ela e ela se desencantou dele de imediato, né? A competição, depois de ganha, perdeu a graça. Ele, por sua vez, se mostrou que tipo de marido ele era. Negligente, mal educado, diminuía ela. E enquanto ela pensava em como ia fazer para terminar com ele e mandar ele embora, o que aconteceu? Ela pegou mensagens que ele estava trocando com uma 3ª mulher, né? E nas mensagens ele dizia tudo o que ele sempre dizia para ela na fase de sedução, na fase que eles começaram. Isso acendeu nela o sentimento de rejeição e o orgulho ferido, mais do que o primeiro. E aí, ela até esqueceu que ia mandar ele embora. E os porquês que ela ia mandar ele embora. Sabe, aquilo na mente dela foi uma bomba. Ela chamou essa nova competição de amor dentro da mente dela. E aí ela comeu o pão que o diabo amassou com esse homem. Presa nele, sendo traída, inconformada com o fato dele não sentir amor por ela. O orgulho ferido acabou atrasando a vida dela em pelo menos 6 anos, aí que ficou esse rolo todo. 6 anos se passaram até ela conseguir aceitar as realidades, né? Então, gente, a gente não pode julgar, porque não é que a pessoa fala assim, olha, eu vou sair destruindo lares.
Não funciona assim. A pessoa toma decisões e atitudes movida pelas dores que ela sente. Ela é movida pelo desequilíbrio muitas vezes. E uma dessas dores é a do orgulho ferido. Olha, em todos os meus amores e casamentos, eu sempre sou aquela que toma a iniciativa de terminar, né? Só que algumas vezes aconteceu o seguinte: eu terminava e me arrependia, né? Eu repensava, falava, mas será que não dá, né? Para salvar essa relação mesmo? Às vezes com conversas, né? Com um ceder um pouquinho aqui, o outro ceder um pouquinho ali, né? Então aconteceu algumas vezes isso. E aí eu procurava a pessoa, falava, olha, acho que eu me precipitei. Acho que de repente a gente pode acertar umas coisas, né? Recombinar outras coisas, de repente fazer dar certo. Só que com duas dessas pessoas, isso deu ruim. Uma me respondeu assim, mas agora quem falou que eu quero, quem não quer sou eu. Ah, pra quê? Aí é que então eu queria de qualquer jeito. Aí eu já achava que amava, que não tinha percebido que amava tanto e já fiquei anos encanada com a pessoa. Com o segundo foi pior ainda. Eu terminei, ele ficou inconformado, pediu, ligou, me procurava onde eu estivesse para falar o tanto que ele estava mal. Ele me pedia para voltar e tal. Olha o orgulho ferido dele também, né? E aí ele me procurou uma noite e eu disse que não de novo. E pedi para ele parar com isso, que já estava ficando chato, né? Afinal, a gente fazia parte do mesmo grupo, a gente tinha muitos amigos em comum e o clima vai ficando esquisito, né? Na noite seguinte, tinha uma festona de aniversário de uma amiga nossa, né? Muito, muito querida, e a festa ia ser sensacional. Eu, à noite, fiquei pensando antes de dormir, né? Eu falei, acho que eu vou aceitar ele de volta sim. Acho que eu vou dar uma chance. Vou falar com ele lá na festa da Ju. Ele vai mesmo. E lá fui eu para a festa, toda arrumadaça. Eu sabia que ele ia estar lá também, né? Cheguei na festa e ele ainda não tinha chegado. E eu só de olho, né, na entrada, que eu tava doida para ele chegar, para eu ir falar com ele, né? Aí ele chegou. Ele veio andando para o lado ali da rodinha de amigos, né, onde eu estava ali, puxando pela mão uma ex-namorada antiga dele lá. Aí ele falou assim, gente, essa é a Paty, minha namorada. Alguns de vocês aí já conhecem, né? Eu tive... Não, pronto, eu quase tive um ataque. Então lá estava eu, de novo, presa em alguém pelo orgulho ferido por um tempão. Fiquei encanadíssima por um tempão. Encontrei com ele uma semana depois da festa. Gente, eu dei um esculacho nele, chamei de cafajeste, fiz mó bafo, sabe? Orgulho ferido faz a gente dar bafo também. Meu Deus do céu, eu não conseguia desencanar das pessoas que me desprezavam. Eu ficava presa nelas. Por quê? Orgulho ferido. Então, tanto no caso da Ana Cecília, como no meu caso, que eu contei, a gente vê que muitas infelicidades que a gente mesmo produz para a vida da gente podem vir do nosso orgulho ferido. Muita gente sofre com isso sem saber. Inclusive, já eu vou falar do estrago que isso causa na vida deles, os homens. Eles têm muita dificuldade de lidar com orgulho ferido. Será que você também pode estar dirigindo a sua vida amorosa baseada em orgulho ferido, sem nem perceber, achando que é um amor que você não consegue esquecer? Deixa eu te explicar o que é o orgulho ferido e de onde ele pode vir. O ego é o centro da nossa consciência. É o ego que vai administrando aí a briga entre os nossos desejos e a realidade, as nossas regras, né, digamos assim. Ele é a imagem que a gente forma da gente mesma,
né? É a nossa personalidade. E a gente tem orgulho do que a gente é, do que a gente tem a consciência de ser, da consciência de como a gente é. É por isso que quem se acha é chamado de egocêntrico, porque a pessoa, ela é centrada demais nela mesma. Ela supervaloriza o seu ego. É o ego que faz a gente querer ter sempre razão. É o ego que faz a gente ficar com raiva, sabe? Quando alguém não faz as coisas que a gente quer ou do jeito que a gente faz. Todos nós gostamos que as pessoas façam como a gente faz as coisas. Só que a partir do momento que você se desespera, quando as pessoas não agem como você quer que elas ajam, aí você cai em uma armadilha que traz sofrimento. Por isso que é tão importante a gente respeitar as vontades dos outros, porque ficar em guerra com isso só desgasta. E quem faz essa guerra é o seu ego. É o ego que faz a gente se sentir sempre incompleta, sabe? É nele que mora o nosso sentimento de carência e a nossa eterna insatisfação. E essa é uma forma de autossabotagem, ou seja, é uma forma de você se sacanear. Porque mesmo tendo uma porção de coisas, uma porção de realizações, mesmo tendo um monte de atitudes legais que vem do outro, né? No caso do relacionamento amoroso, a gente fica sempre achando que não está suficiente, que ele poderia ter dito de outro jeito, que ele podia ter feito mais do que ele fez, né? Ele podia ter ligado mais vezes, ele podia ter colocado mais coraçõezinhos nas mensagens, enfim. E assim a gente vai sabotando as alegrias, vai deixando de curtir o que a gente tem para curtir e faz a gente ficar reclamando o que a gente não está tendo. É o ego. É o nosso ego com suas armadilhas que faz a gente buscar sem parar e desesperadamente pela aprovação das outras pessoas, sabe? Que faz a gente se desvalorizar. Porque se o ego não está conseguindo fazer o equilíbrio aí entre os seus desejos e a realidade, aparecem esses tipos aí de armadilhas do nosso ego para a gente mesma. E o nosso ego nada mais é do que a nossa consciência, né? É a gente mesma. Quando a gente sente que outras pessoas são melhores do que a gente, o sentimento é de sofrimento e decepção. E quando a gente se sente inferior às outras pessoas, aí é o nosso ego no outro extremo. É ele no contrário do egocentrismo, né? No egocentrismo, a pessoa tem o ego inflado, ela se acha, né? E no complexo de inferioridade, a pessoa se coloca lá embaixo, né? Fica um ego desnutrido aí. Quem está no meio, ou seja, quem está no equilíbrio, sente orgulho de si mesma, da sua consciência, sem se achar a rainha da cocada e sem se achar menos do que todo mundo, menos do que é, né? Só que mesmo com esse ego equilibrado, dependendo de algumas coisas que acontecem pra gente, esse orgulho é atacado, né? É machucado, ele fica ferido. A primeira vez que o seu orgulho ficou ferido na sua vida, muito provavelmente isso aconteceu na relação com os seus pais, né? Ou com a ausência de um deles, ou dos dois. O seu pai, por exemplo, é o primeiro homem, o primeiro amor da sua vida. E qualquer sentimento de falta dele que você tenha tido, balançou aí o seu ego, balançou aí o seu orgulho. Desde coisas pequenas a grandes faltas. Um sorriso que você deu e ele não correspondeu, por exemplo. Ali na correria do dia a dia, de repente, ou em atitudes de desamor mesmo, né? Que podem ter acontecido com algumas pessoas. Então a pessoa se pergunta por que ele não me sorriu de volta? Por que ele não me ama?
Por que ele me rejeita? Eu estou aqui, eu sou isso aqui, eu preciso ser reconhecida, aceita, amada, e ele está me rejeitando. Está doendo. Essa é a dor do orgulho ferido, lá quando você era pequenininha. Quando alguém deixa você, termina um relacionamento com você ou abandona você, é a mesma dor. Como assim ele não me quer? O que tem de errado comigo? Eu sou isso aqui, olha aqui. Eu tenho orgulho disso aqui que eu sou. E ele não aceitou? Eu preciso ser aceita, amada. Por que ele está me rejeitando? Então, será que eu sou menor que isso aqui? Sabe? Ele está me jogando fora? Tá doendo. Não pode isso. Quando alguém trai você, é a mesma coisa. Como assim? Ele pegar tudo isso aqui que eu sou e achar que eu não basto? Que eu não sou suficiente para ele se manter fiel? É o orgulho ferido. É o ego ferido. Quando você deixa alguém e depois tenta voltar e o outro não quer, igual no meu caso lá, é o mesmo sentimento. Né? A pessoa sente, como assim ele não me quer de volta? Nem foi ele que tinha me dispensado? Não, ele não pode fazer isso. Ele não pode falar não para isso aqui que eu sou. Ele tem que me aceitar, ele tem que me amar. Sabe? Quando um ex que você nem queria mais começa a namorar outra pessoa, por exemplo, vem a mesma dor. Como assim? Ele já me esqueceu? E você nem queria ele, hein? Como assim ele já esqueceu isso aqui que eu sou? Fechou as portas para mim? Não, não aceito essa rejeição. Quando você não consegue se conformar com o fim de um relacionamento, quando você não consegue esquecer alguém, passa pelo mesmo canal de orgulho ferido. Como assim? Ele não me quer mais mesmo? E isso aqui que eu sou? Tenho que ter mais chance de mostrar que essa coisa aqui que eu sou precisa ser amada. Né? Ele não pode me rejeitar. Eu tenho que continuar tentando até fazer ele me aceitar e me amar, me reconhecer. Ele não pode ferir o ego desse jeito. E assim a pessoa passa um tempão da vida dela na ilusão de que ela precisa mostrar para aquela pessoa que isso que ela é não pode ser rejeitado, tem que ser amado, senão ela não aguenta essa dor, senão ela não aguenta esse orgulho ferido. É aqui que entram as obsessões, sabe? De ter que conseguir fazer a pessoa voltar. A mania de perseguição, né? Achar que tudo que a pessoa publica na rede social foi para ela. A gente entra nessa, né? Mas e para eles? Como é que é para eles? Para eles é pior ainda, porque desde pequenos eles são ensinados que as conquistas amorosas são batalhas que eles têm que vencer, sabe? Então eles parecem soldados em combate, estão sempre alertas, mantêm ali uma aparência legal, tem as frases ensaiadas para te seduzir e conquistar, os gestos, né? E eles seguem envolvidos aí nesse desafio. Aí começa um relacionamento sério, o que eles fazem? Relaxam, em todos os sentidos. Eles relaxam nos cuidados, com eles mesmos, com o corpo, relaxam no comportamento. Antes era para conquistar, agora não precisa mais, né? Não tem mais batalha. Então eles param de alimentar o amor, né? De trabalhar pela relação, eles se folgam mesmo. Aí quando ele toma um pé na bunda, é a bomba atômica da guerra que estourou em cima do ego deles. E lá vão eles pro modo batalha de novo. Eles voltam a se cuidar, tentar reconquistar, né? Voltam às falas da sedução, até parece o de antes. E o orgulho ferido faz com que eles comecem a tentar provar para quem deu o pé na bunda que ela não pode fazer isso com ele. Né? Ela não pode ferir o ego dele daquela forma. Então ele quer mostrar, olha aqui, ó, tudo que eu sou. Não, eu não posso ser rejeitado. Eu tenho que ser aceito, eu tenho que ser amado. É o mesmo jeito, gente. Pior ainda, eles não se conformam.
Como assim me dá um pé na bunda desse jeito? Não pode. Então daí vem as flores, as promessas que vai mudar, que não sei o que, os agrados. Engraçado que se eles fizessem tudo isso que ele faz ali no desespero para voltar, se eles fizessem antes, talvez eles nem tivessem sido dispensados, né? E aí ele vigia, cobra, acusa de ter outro na parada. Não, tem que ter alguém, então. É porque você tem alguém, não é porque você tem alguém? Você está de olho em alguém? Muitas vezes ameaça. A dor do orgulho ferido não deixa ele aceitar. A gente vê inclusive crimes acontecerem por causa disso, né? Movidos por essa dor. Lógico que movidos por uma série de desequilíbrios, problemas ou defeitos de caráter mesmo, mas muita coisa é feita movida por essa dor aí, do orgulho ferido. Aí depois dele tentar reconquistar a ex e ela não querer, exausto, ele volta para a guerra de antes, né? Só que agora com esse machucado no ego, que não fecha. Para eles é ainda mais difícil cicatrizar do que para as mulheres, por causa do jeito que eles são criados. E dá para perceber isso quando acontecem encontros sem querer. Eles se alteram, né? As expressões corporais, eles lançam um olhar tipo, já foi minha, já comi, meio dono, né? Ou então aquele olhar de te odeio, você me feriu, né? Aquele ódio. Ou no mínimo aquele olhar discreto de cachorro abandonado, né? Discreto para atual não perceber, né? Eles jamais esquecem de alguém que feriu o orgulho deles, jamais. Alguns homens têm a sua natureza possessiva, violenta, altamente estimulada pelo orgulho ferido. Um homem que não é equilibrado e pacífico, com o seu orgulho ferido, é capaz de qualquer coisa. Então, é necessário tomar cuidado para não se envolver com uma pessoa que esteja assim, que seja assim, ainda que elas sejam extremamente sedutoras. Então presta atenção nos amores instantâneos, tipo cheguei, já te amo, sabe? Presta atenção em crises iniciais bobas de ciúmes, que parecem descabidas, né? E muitas vezes aparecem até charmosas. Eles podem vir a ser uma prisão para você. Toma cuidado, tá? Com esses desequilíbrios. Porque quando o animal está ferido, ele se torna muito mais violento, né? E aí vem as ameaças, né? As agressões. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda a dor no ego que ele traz pode cair em cima de você, tá? Ele pode te acusar mais tarde de coisas que ele sofreu com outra pessoa, tá? Ele pode misturar as coisas aí. E isso não tem nada a ver com você. Então, por isso que você vê homens, né, violentos acusando injustamente e tal. Presta muita atenção ao conhecer alguém. Evite homens que estão com o orgulho ferido e não estão conseguindo superar, sabe? Não estão conseguindo se reequilibrar. Porque uma coisa é a pessoa não esquecer nunca mais, né? Outra é ela ficar mantendo essa dor viva, essa revolta e acabar deixando espirrar dor em quem não tem nada a ver com isso. De que forma o orgulho ferido faz estragos na sua vida amorosa? Fazendo você confundir essa dor com o sentimento amor. É por causa do orgulho ferido que muitas pessoas se machucam demais e por muito tempo, insistindo em histórias que tá na cara que são impossíveis, que já não vão dar mais nada. É uma tentativa desesperada de provar para ela mesma, muitas vezes para as outras pessoas também, que ela não é rejeitável, que ela é capaz de fazer uma pessoa deixar de se recusar a amar, né, a querer ela. E quanto mais falta de maturidade emocional, mais dolorido é o orgulho ferido. E a pessoa confunde. Ela confunde esse sentimento de rejeição, a dor do orgulho ferido, com o sentimento amor.
A pessoa pensa que está amando, quando na verdade ela está simplesmente vivendo a profunda dor do orgulho ferido. E o duro é que o orgulho ferido domina você, não deixa você aceitar o fim, né? Você fica obcecada por uma pessoa, ou por uma situação, ou por uma relação. E aí você pode acusar a pessoa de ter jogado fora tudo que foi vivido junto. Aí você pensa que nada valeu a pena para outra pessoa. E nem é assim, né? Fora a raiva que dá ver aquela pessoa que saiu fora de você com outra pessoa, né? Quando vira obsessão, isso acaba criando uma energia tão negativa que parece até impedir que a nossa vida e até a do outro vá para frente. Você já reparou nisso? Você sabe que o sofrimento não vai adiantar nada, mas você fica apegada até ao sofrimento, porque ele parece ser muitas vezes a única coisa que restou de tudo que foi vivido. Isso muitas vezes te segura. O que fazer para sair dessa dor? A primeira coisa a fazer é perceber, reconhecer que o fora acordou aí o seu sentimento de rejeição, esse que mora aí dentro de você, na sua criança interior ferida. Entender que o nome disso não é amor, o nome disso é orgulho ferido. Lidar com esse sentimento de rejeição, com essa mágoa, vai ficar mais leve se você cuidar do seu amor por você mesma. Porque o amor por você mesma vai mostrar para você o seu real tamanho. Vai tirar você do sentimento de ser menos, sabe? Menos do que gostaria, menos do que outras pessoas. Então vai livrar você de ter que provar para você mesma que você é merecedora daquele amor que alguém negou para você. A segunda coisa é se libertar, libertando essa pessoa dessa mágoa. Essa pessoa não tem culpa de ter percebido antes de você que o relacionamento não era para ser, né? Então liberte-se de todo esse sentimento, deixa o seu coração ser invadido pela sensação de libertar o outro a ser feliz, ainda que ele já esteja fazendo isso aí há algum tempo, né? Porque na verdade é o seu momento de se libertar para ser feliz, sabe? E o passado, afinal, foi feito para ficar lá no passado. E de repente ser lembrado só de vez em quando, né? Naquelas situações que você lembra que foi bom, mas foi ontem, já foi. A terceira coisa é fechar o ciclo, sabe? Se você não conseguiu aceitar o fim da relação naquela época, aceita o final do ciclo agora e se abra para uma infinidade de possibilidades que o universo vai oferecer para você. O universo vai te oferecer a partir do momento que você parar de alimentar essa mágoa. A partir do momento que você entender que isso não é amor, e sim uma necessidade de mostrar para você e para outras pessoas que tudo isso aí que você é não pode ser rejeitado, só pode ser aceito e amado. A gente tem orgulho da gente mesma, só que a gente vive duvidando, né? Dos nossos valores, a gente tem dificuldade de se empoderar das nossas qualidades. E é justamente por causa dessa dúvida aí que a gente costuma ter que o nosso orgulho fica tão ferido quando a gente se sente deixado de lado. Como eu contei, eu já passei por isso e já vi muitas pessoas sofrerem com essa dificuldade aí, muitas vezes por anos. E eu sei muito bem que parece ser mais fácil falar do que fazer, tá? Só que eu descobri que também não é
tão difícil assim quanto você pensa. Eu, inclusive, tenho um curso que ensina a resolver essas travas aí todas, né? Com passo a passo, visualizações de autotransformação e práticas, enfim. É importante demais se livrar das travas internas que ficam alimentando essas dores e causando tanta confusão na sua vida amorosa. Eu vou deixar aqui uma dica prática para você. Os problemas começam sempre ou nas suas dores, ou nos seus medos, ou nos dois. A dica é a seguinte: passe a se perguntar, diante de cada problema amoroso que você tenha, passe a se perguntar o seguinte: quais dores minhas estão envolvidas aqui? Quais medos meus estão envolvidos aqui? E presta atenção nas respostas da sua mente, viu? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter, mesmo que pouco, ajudado você a chegar um pouquinho mais perto do seu desejo de ser feliz de verdade. Obrigada. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e você vai ser muito feliz.